Eu quero aproveitar para fazer um anúncio. Nós acabamos de sair, a bancada paulista, em reunião com o presidente Hugo Motta, sobre o projeto que deve ser votado hoje, de aumento de número de deputados, prejudicando principalmente o estado que mais é subrepresentado, que é o estado de São Paulo. A bancada paulista, em sua maioria, marcou posição e vai votar contra, a maior parte dos deputados paulistas vão votar contra esse projeto. E nós tivemos também um compromisso do presidente Hugo Motta de instalar a comissão especial para a PEC que analisa o piso e o teto de parlamentares. A deputada Adriana Ventura está sugerindo a propositura de uma nova PEC. Eu já sou relator na Comissão de Constituição e Justiça de uma PEC que diminui o número mínimo de deputados de 8 para 4 parlamentares e o máximo de 70 para 65, reduzindo distorções ao mesmo tempo que a gente enxuga a Câmara dos Deputados. Então, o presidente se comprometeu a instalar essa comissão especial assim que a gente aprove esse texto na Comissão de Constituição e Justiça. Senhor presidente, senhores deputados, nesse momento sinto vergonha do parlamento de colocar como a sua prioridade o aumento no número de deputados. A Constituição manda redistribuir as cadeiras, não manda aumentar o número de parlamentares. É aquela velha história do Brasil patrimonialista que, em vez de enfrentar os seus problemas, faz uma acomodação de interesses que é para ninguém perder e todo mundo continuar vivendo na mediocridade. Não vai contar com o meu voto, vai contar com a minha obstrução, com o meu discurso contrário, com a minha luta veementemente contra, para que a população tenha tempo de se mobilizar e virar os votos desse parlamento, porque hoje, infelizmente, a maior parte dos parlamentares são a favor desse projeto de aumentar o número de deputados. Ainda dá tempo da sociedade se mobilizar para a gente derrotar esse projeto, que não só é uma aberração em tempos de crise, mas também prejudica especialmente o estado de São Paulo, cujo eleitor já chega a valer 11 vezes menos do que os estados menos populosos. Obrigado, presidente. Senhor presidente, senhores deputados, olha, esse projeto com certeza entra no meu ranking de um dos piores projetos já votados dessa Câmara dos Deputados. O Supremo Tribunal Federal, observando a Constituição, diz que nós devemos redistribuir as cadeiras, ou seja, os estados que perderam população têm que ter menos deputados federais e aqueles que ganharam têm que ter mais deputados federais dentro dos 513 que nós já temos. Qual que é a solução que a Câmara dos Deputados dá para que nenhum estado perca deputado federal? Vamos aumentar de quem aumentou e não mudar de quem deveria perder e aumentar o número total de deputados. Primeiro, a conta fica mais cara para a população. E aí eu já escutei a defesa em plenário de quem vai votar a favor do projeto. Não tem custo. Não tem custo porque o orçamento previsto para o Legislativo já é maior do que aquele que o Legislativo de fato gasta. Ora, não existe custo então para a lei, mas o custo real existe. Porque toda vez que esta Câmara gasta menos do que é previsto, o dinheiro volta para o governo. Toda vez que eu economizo cota parlamentar, toda vez que eu não alugo carro, toda vez que eu não uso gasolina com cota parlamentar, toda vez que eu deixo de comer com cota parlamentar, toda vez que não pego auxílio moradia, todo esse dinheiro volta para o cofre da União, volta para o governo fazer política pública. Então a desculpa de que não tem gasto é falsa. Tem gasto real sim para a população. E mais, é uma acomodação de interesses que aumenta a distorção que a Constituição manda a gente corrigir. O estado de São Paulo fica ainda mais prejudicado, porque se hoje nós já somos 70 deputados para representar 46 milhões de paulistas, entre 513, nós vamos ser diluídos e passar a ser 70 em 531. São Paulo, que já perde todas as votações nesse plenário, perde votação em emenda, perde votação no orçamento, perde votação em todas as matérias, porque tem menos deputados do que tem de população. Vai passar a perder ainda mais. Você que é de estado populoso, você que é de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, os critérios de proporcionalidade estabelecidos prejudicam os estados mais populosos. E aqui a gente está aumentando a distorção, aumentando o número de deputados, aumentando o gasto público, diminuindo a democracia. A democracia pressupõe há muito tempo, seja na Revolução Francesa, seja na Inglaterra, seja mesmo nos Estados Unidos posteriormente, pressupõe uma cabeça, um eleitor, um voto. Mas o voto do cidadão do estado de São Paulo,
vale até 13 vezes menos que de um estado menos populoso. Por isso, meu voto é contra, presidente. Senhor presidente, senhores deputados, mais uma vez suba essa tribuna para falar contra o projeto do aumento do número de deputados. A Constituição manda nós termos representação proporcional. O que essa casa está aprovando é um texto inconstitucional, é um texto que muito provavelmente vai ser derrubado amanhã pelo Supremo Tribunal Federal e depois vai ter gente reclamando de intervenção do Supremo. A Constituição é clara, que a representação tem que ser proporcional e que o único limite é o teto de 70 e é o piso de 8. O que a gente está fazendo aqui é fazer com que alguns estados que têm mais população vão ter menos deputados federais do que estados que têm menos população. Façam a comparação de como o texto final está ficando, comparando a população e os números de deputados federais do Paraná e do Rio Grande do Sul, por exemplo. A gente está aumentando uma distorção que já existe, descumprindo o texto da Constituição, piorando a representação e ainda aumentando o número total de deputados federais. Eu sou relator na Comissão de Constituição e Justiça de uma PEC que diminui o número mínimo de parlamentares para 4 para reduzir a desproporção que a gente tem na representatividade sem precisar aumentar o número de deputados, sem precisar aumentar o gasto. Essa é a proposta que eu coloco para Vossas Excelências. Agora, eu sei que isso nunca vai passar no plenário dessa casa. Eu sei que a gente nunca vai ter 308 votos para isso, para atender uma demanda democrática, que é fazer com que o voto de um cidadão vale a mesma coisa em todos os estados e que o cidadão de São Paulo não seja um cidadão de segunda classe. Mas mais do que isso, o que a gente tem aqui é uma acomodação de interesses que não enfrentam o problema. Eu tenho visto alguns parlamentares falar, não, é melhor a gente legislar do que deixar para o Supremo. A Constituição manda a gente legislar há 40 anos. E a gente não legislou em 40 anos. E aí, o próprio Congresso Nacional aprovou a existência de um instrumento chamado ação direta de inconstitucionalidade por omissão, que quando o Congresso é omisso, ele próprio é notificado pelo Judiciário para legislar. E o mandado de injunção, que quando o Congresso é omisso, o próprio Judiciário estabelece o exercício do direito enquanto o Congresso não legisla. É exatamente isso que está sendo feito. E aí o que a gente faz aqui no final? Aumenta a distorção contra o texto da Constituição. Amanhã o Supremo vai derrubar e vai ter razão, porque vai estar com base no texto da Constituição, que dita a proporcionalidade, e vai ter deputado aqui chorando de abuso do Supremo, quando o Supremo vai ter atuado de maneira correta. E olha que isso tem sido muito excepcional. E olha que tem sido raro ver decisão correta do Supremo Tribunal Federal. Então, mais uma vez, meu posicionamento absolutamente contrário e a vergonha de ver a maior parte dos parlamentares a favor. Meu posicionamento contrário ao aumento do número de deputados vem primeiro porque é uma desproporção, né? A gente está fazendo com que deputados que representam estados menos populosos tenham mais deputados, prejudicando os deputados de estados mais populosos, como o estado de São Paulo, Minas Gerais, Bahia e outros estados. Além disso, a gente tem um aumento de gastos, né, de dezenas de milhões de reais, com mais parlamentares, mais verba de gabinete, mais cota parlamentar, mais emendas parlamentares, num momento de crise, no momento em que o governo está aumentando o imposto para cobrir o rombo da gastança do Poder Executivo, e aí vem o Congresso Nacional, em vez de cortar gasto, em vez de colocar um freio nas despesas do Executivo, aumenta suas próprias despesas, criando novos gabinetes. Então, meu posicionamento contrário vem, primeiro, na defesa da democracia, que significa que um cidadão tem direito a um voto e que ele não pode ser subrepresentado, como acontece hoje com os estados mais populosos, e no segundo ponto, de aumento de despesa no momento de crise que a gente vive. O argumento de que não vai se criar novos gastos é porque tem uma previsão orçamentária todos os anos de que o Congresso vai gastar uma determinada quantia de dinheiro. Quando o Congresso não gasta, que é o que acontece todos os anos, esse dinheiro volta para os cofres da União. Então, o que eles estão argumentando? Já tem a previsão para o Congresso gastar. Isso significa que existe aumento de gasto real, porque a gente vai deixar de economizar o que a gente economiza todos os anos, e esse dinheiro então vai ser gasto com deputados, coisa que hoje volta para os cofres públicos para promover políticas públicas. O estado de São Paulo tem 70 deputados
federais, enquanto o estado tem 46 milhões de habitantes, né? Outros estados, né, Amapá, Roraima, Rondônia, tem muito menos habitantes, né, e mais parlamentares proporcionalmente. Então, enquanto cada deputado federal em São Paulo representa mais de 600 mil pessoas, nos estados menos populosos eles representam 80, 90 mil pessoas, o que significa que a gente não tem uma democracia real em que um parlamentar representa, né, a mesma proporção de eleitores dos outros estados. Então, essa correção, entre aspas, que a Câmara está fazendo, ela aumenta essa distorção, porque em vez de redistribuir o número de cadeiras, dando mais cadeiras para os estados que ganharam população e tirando dos que perderam, ele só aumenta dos que ganharam, sem diminuir de quem perdeu população, diluindo o número de deputados de São Paulo, que hoje é 70 em 513 e 70 em 531. Foi mencionado aí que o censo não corresponderia à realidade. E aí, como é que trabalha com isso? Olha, se o problema está no censo, então a gente tinha que realizar um novo censo, a gente tinha que corrigir a metodologia da pesquisa que foi feita. Agora, me parece que nenhuma prova concreta de que há falha no censo foi apresentada. Na realidade, só houve falha, então, nos estados que perderam população, porque não houve uma falha de metodologia naqueles que ganharam a população. Então, assim, de fato, para mim não faz sentido, me parece mais uma pincelada casuística, né, em relação ao censo do que um argumento real.